Eu tenho uma formação como jornalista, uma formação acadêmica como jornalista, mas nunca exerci. Mas tem uma vivência com teatro, teatro de grupo, como ator e diretor. E o jornalismo também me levou para a questão do cinema. Então a minha trajetória, ela é o tempo todo entremeada por várias expressões diferentes. Assim, eu vou pro teatro, levo o teatro pro cinema, o cinema... e eu fico nesse passeio, né? E sempre foi muito natural para mim lidar com isso, assim, e eu sinto que é a forma mais interessante para eu, pessoalmente, me expressar nesse sentido. O Rebento é um projeto de 12 anos, 12 assim, anos. de 12 anos. Tiveram várias circunstâncias para que ele tivesse esse tempo todo, assim. Teve o tempo de maturação, mas teve o tempo também de burocracia. Esse primeiro edital ele não teve nenhum vínculo com o FSA, então foi todo o dinheiro da prefeitura, então mudança de prefeito, de gestão, teve toda uma espera nesse sentido. Mas foi muito importante para eu poder maturar o trabalho assim e poder amadurecer essa ideia de uma forma mais forte. Rebento ele foi contemplado no concurso do Ministério da Cultura, Desenvolvimento de Roteiro, em 2009. Aí, quer dizer, eu fiquei durante 2 anos preparando o argumento para em 2009 ser contemplado, para daí eu começar a fazer o roteiro de uma forma mais forte dentro desse prêmio, desse projeto. E aí teve todo o tempo, né, de elaboração de roteiro, de elaboração do projeto para conseguir o dinheiro para isso, né. Cinema não tem jeito, né, principalmente o primeiro filme, né. Assim, é uma gestação grande, assim. Foi uma gestação grande para mim dentro da configuração que se estabelecia naquele momento. Na verdade, ele ficou durante a maior parte do tempo no papel, né? Sim. Assim, a gente filmou em janeiro de 2015, foram 3 anos de processo de finalização e dessa espera também da burocracia. Mas eu sinto que ele é um filme é, muito próximo do que eu sou hoje. Assim, eu compro o filme mesmo, eu não assisto ele achando que ele está antigo, não. É a linguagem que eu queria ter dito nesse momento agora mesmo, assim. Ele está atual para mim pessoalmente e sinto que é o que eu quero dizer dentro desse cenário de cinema que está atual agora. A gente trabalhou durante 2 meses assim de preparação em sala, assim. Claro que foram 2 meses muito, principalmente com Ingrid Trigueiro, que é a protagonista, né? E os outros atores iam sendo fragmentados nesse tempo, assim. E aí a gente fez muitos exercícios de sensações através da bioenergética, assim, de encontro, de relação, como é que a gente trabalhava os contrastes e as tensões que eram construídas em cada cena. E principalmente de eu encontrar um estado nos atores em que eles fossem se desprendendo daquelas construções totalmente racionais de cada personagem, assim, que a coisa ficasse um pouco mais ali na pele e desse possibilidade ao espontâneo, assim, também. Então era muito a partir da leitura do roteiro, a partir desses exercícios e a partir do que os atores também me davam, assim. Então a gente ficava muito tempo às vezes esmiuçando uma cena e construindo. Com o Ingrid a gente trabalhou muito exercícios em lugares, assim, porque tinha essa história dessa caminhada, desse se evadir, assim, então a gente trabalhava caminhadas longas com ela e contato com a natureza, né, e com a água, com a terra, do sentir e do encontrar esse universo interno grande que no filme não está explícito, mas que ela precisou construir para que a gente jogasse a câmera no rosto dela e aquilo tivesse dentro dela, né, assim, né. Então, talvez o filme que ela construiu e a história daquela personagem dentro dela seja um outro filme, né? Sim. Para que ela pudesse
ter aquilo dentro dela e a gente pudesse enxergar nos olhos uma emoção forte, assim. Foi um processo, assim, que eu tive muito cuidado com os atores, assim, por eu ser ator, por eu saber um pouco por onde passa a questão da insegurança, né? Eu quis que os atores tivessem com um chão muito bem sólido, assim, para eles poderem estar prontos, para que na hora do set, né, em que tá lá a máquina acontecendo, eles pudessem estar seguros ali, né? Havia uma flexibilidade grande, assim, para mim. Eu construí os diálogos, fiquei muito tempo ali trabalhando, assim. É um filme de muitos silêncios também. E o que é dito às vezes é prosaico, não é exatamente um discurso emocional, mas falas muito cotidianas. E aí eu precisava que os atores pudessem dar aquilo de uma forma natural e verdadeira. Então o roteiro ele era um ponto de partida, mas a partir dos exercícios e das construções, os atores iam propondo outras coisas e eu comprava, ou não também, né? Dependendo se aquilo tinha estofo para a história, assim. Mas o que eu buscava muito era a verdade daquilo ali dentro deles, assim, né? E aí eu tinha que abrir para que os atores pudessem construir também junto comigo, assim. Então muitos dos diálogos que estão ali são a partir do roteiro, mas que também os atores foram trazendo pequenos elementos para que aquilo se tornasse um pouco mais natural, né? O primeiro filme parece que a gente quer colocar tudo, né? Assim, eu bebo muito falando de cinema nacional, bebo muito na obra de Leon Richman, assim, eu adoro um filme chamado São Bernardo, que eu acho maravilhoso, assim. Eu gosto muito do Kieslowski, principalmente na Liberdade Azul. Mas bebo muito da literatura também, assim, principalmente nesse filme da literatura de autoria feminina. Clarice Lispector foi, assim, meio norte, assim, para mim, na construção do roteiro. O filme ele é feito muito de planos sequências, assim, tem planos sequências de 10 minutos no filme, assim, isso tem um pouco a ver com a minha vivência do teatro também. Eu queria que as interpretações também guiassem a máquina, né? Que não fosse só o contrário, né? Não fosse só a interpretação sendo adequada para o enquadramento, mas o enquadramento também indo atrás dos atores e se disponibilizando para a interpretação, né? Então, cara, são muitas referências assim que ficam na minha cabeça, até Angelopoulos, né? A paisagem da neblina, assim, sabe? Muita coisa. Eu sinto que o filme ele toma um lugar assim no momento que ele é selecionado para mostra, assim, é como se ele ganhasse um selo, né, um selo de qualidade e uma janela maravilhosa assim para a primeira exibição do filme, né, a primeira exibição pública mesmo do filme, assim. Então assim, para mim isso gera uma responsabilidade e gera também assim uma felicidade de ter o filme tomando conta de um lugar, assim. Eu acabei, algumas horas eu estava no debate, né, falando sobre o filme, discutindo sobre o filme, e é maravilhoso ter as primeiras leituras, né, do que foi construído, algumas leituras até novas para mim, né. O filme vai se tornando algo novo para mim a partir da leitura do público, né. Alguns momentos eu ficava no debate querendo só ouvir assim o que as pessoas tinham para dizer, porque e eu sentia que quando eu falava eu às vezes até reduzia o que era o filme, porque é interessante que o filme se baste na tela, né? Claro que é importante a discussão e aqui em Tiradentes isso é muito forte, né? Essa discussão e esse aprofundar das leituras do filme e dessa responsabilidade que você tem no que você coloca na tela, né? Mas ao mesmo tempo é importante também que o filme se baste, que as pessoas façam as suas leituras e que levem o filme para si, né?
na Paraíba a gente tem uma cultura muito forte do curta-metragem, né? E agora a gente está começando a ter políticas públicas e ações da própria classe cinematográfica para construir editais que possam financiar os longas-metragens de uma forma mais periódica, assim. E aí está começando a vir o resultado disso, desses editais, com o Rebento, com o Nó do Diabo, com um filme chamado Sol Alegria, que está passando hoje em Roterdã. Então, assim, a gente está começando a construir uma filmografia, uma longa-metragem na Paraíba, assim. E eu fico feliz de estar fazendo parte desse momento, assim. O Rebento ele foi contemplado no primeiro edital Valfredo Rodrigues, que é um prêmio municipal de financiamento de filmes, que foi uma conquista da classe cinematográfica. A gente tem esse edital municipal de João Pessoa, pela Fundação Cultural de João Pessoa, e tem o edital Linduarte Noronha, que é do Estado. Certo. Então a gente ainda, na verdade, é uma luta constante para que esses editais sejam periódicos, né? Porque você sabe que isso, mudança de governo e tal, é sempre complicado, né?